Olá, eu sou Fabiana Freitas e hoje eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram, já aconteceu de vocês estarem dentro de uma empresa e todo mundo definir que vai ter uma mudança de processos? Aquelas reuniões que a gente faz, discute o processo, tá tendo algum problema, algum gargalo, e aí vamos ter que mudar aquele processo. E aí, o que acontece? Quando a gente entra numa reunião para discutir uma atividade, um processo, que a gente vê que tem um gargalo, e aí vamos buscar a melhor forma, né? Geralmente a gente reúne as pessoas envolvidas e começa a se discutir quais são as melhores possibilidades. Se você tiver alguém que trabalhe com um processo específico dentro da empresa, caso não, você tem que envolver a melhor prática, é você buscar as áreas que integram e não simplesmente definir sozinho, mas buscar as áreas que integram e identificar um melhor processo, um melhor ajuste para resolver esse gap ou esse gargalo que está acontecendo dentro de um fluxo de uma atividade. E aí, o que é que acontece de mais comum? As pessoas saem dessa reunião, geralmente reuniões fechadas, geralmente de pessoas que se decidem, gerentes, supervisores, coordenadores, e está decidido, né? Da parte de hoje, o processo vai ser assim. O fato é que as pessoas decidem esse processo, existe que a decisão não significa que ele foi bem executado. As pessoas esperam que a partir do dia seguinte aquele processo esteja acontecendo de forma fluente, que todos na empresa entendam e conheçam que aquele processo precisa ser mudado. E não pensem que isso é uma exceção, isso é muito comum. Às vezes se passa somente para uma pessoa, não, a partir de hoje, olha, o processo vai ser assim. Não existe uma comunicação formal, não existe um treinamento e uma capacitação com relação àquele novo modelo. E depois a gente não pode esquecer que além de treinar e capacitar, a gente precisa verificar se o resultado desejado está acontecendo. Então é muito comum, e digo isso para vocês com experiência mesmo, de estar em reuniões de definição de processo com equipes grandes e assim, eu achei super interessante, um pouco antes de começarmos esse período da pandemia, eu estava num projeto e assim, devia ter umas 25 ou 30 pessoas na sala e a gente começou a discutir um gargalo de um processo. Geralmente a gente está ali projetando um fluxo e aí começou a surgir um gargalo de um processo, a gente começou a discutir e se alinhou, né, aquele processo, e uma pessoa disse assim, não, mas isso eu decidi ontem, isso já tá, a gente já começou a funcionar dessa forma. E aí eu fiz, tá, então a gente já tem a solução e a solução já está em prática. Você já preparou as pessoas, já informou as pessoas? Não, a gente decidiu isso ontem lá no setor, mas para mim já está funcionando. Então assim, a prática é muito comum as pessoas acharem que a partir do momento que ela decidiu, todo mundo tem que ter conhecimento. Então, vamos lá com um exemplo bem simples. É bem comum a gente definir o seguinte, olha, a partir de hoje, não se pode mais, fulano de tal não pode fazer, eu vou usar a ferramenta da tecnologia, o sistema como exemplo, que é muito comum. A partir de hoje, fulano não pode mais fazer essa atividade dessa forma no sistema, precisa apertar tal botão, eu já criei a implementação, já solicitei a implementação fornecedor, eu vou atualizar o sistema, mas ninguém avisa, ninguém que executa. Os principais usuários que estão na ponta chegam no outro dia para trabalhar e não sabem o que foi que mudou. Não sabe o que precisa ser feito. Em alguns momentos segue o fluxo anterior, outros travam, porque o sistema não permite que ele faça como ele sempre fez. Ele não foi capacitado, não foi treinado. Pode ser uma coisa desse tamanhozinho, mas vocês concordam que essa coisa desse tamanhozinho, se a gente for cada mudança, cada execução e cada melhoria que a gente implemente, se a gente não fizer da melhor forma, nós não estamos implementando essa melhoria. A gente discute, a gente se desgasta, a gente pensa e depois ainda cobramos a quem está na ponta de que aquele processo foi bem definido. Não, a gente já decidiu isso. Então, por favor, vocês que são gestores, líderes, que estão à frente de uma equipe, processo que foi definido, ele precisa ser capacitado, as pessoas precisam ser preparadas para executar. Não adianta definir processo em uma sala fechada e isso não ser bem comunicado. A gente falando, se a gente for
Um exemplo que é muito comum na área que eu atuo em hospital, gente, hospital tem turnos. E se a gente decide um processo, tá, ó, passei pro turno, já passei pra equipe, passa para uma equipe e não passa para outra, vocês não têm ideia de como isso é comum. Então, se eu posso e se vocês conseguem, se vocês concordam, a melhor coisa que tem é prepare a execução deste processo, mesmo que seja uma melhoria dentro do sistema. As pessoas que atuam, que utilizam aquele sistema, eles precisam ser preparados, ser informados e, se possível, explique o motivo da mudança. Porque é muito comum as pessoas às vezes serem resistentes porque você não explica por que está fazendo aquilo. Às vezes a gente faz uma mudança que para aquela pessoa, poxa, para que ela precisa fazer mais esse passo? O que eles inventam de fazer essa mudança? Se você explica que aquele passo pode mudar todo o resultado do trabalho, a pessoa vai estar junto com você. Ela vai comprar a ideia com você e não vai reclamar para realizar. Então, se você acha que esse vídeo pode ter uma boa dica para quem trabalha, clique, dê seu ok, compartilhe e eu te aguardo no próximo vídeo.